Olá, meus amores! Mais uma semana que se inicia e hoje nós vamos ter uma aula legal de história. Vamos prestar atenção em tudo que a tia Ingrid vai falar e vocês vão poder acompanhar no livro de vocês também, tá bom? Então fiquem atentos, porque tudo que a tia Ingrid falar agora vai valer para depois, quando vocês forem fazer as atividades, tá? Vamos lá. Então, hoje o nosso assunto vai ser esse aqui, ó. A cidade é feita de pessoas diferentes. E que legal que a cidade é feita de pessoas diferentes, né? Como seria chato se todo mundo fosse igual, se todo mundo falasse igual, todo mundo tivesse os mesmos rostos, né? Então, nós falamos sobre a vida no campo, nós falamos sobre a vida na cidade, e agora nós iremos falar das pessoas, de quem vive na cidade, tá? E aí vocês vão poder acompanhar na página 20 do livro o textinho e as explicações da tia junto com o textinho, tá bom? A cidade é feita de pessoas diferentes. Durante um passeio por qualquer cidade do Brasil, é possível perceber a diversidade de pessoas que nela convivem. São crianças, jovens, adultos e idosos que, com seus diferentes jeitos de ser, formam uma cidade. Muitas dessas pessoas moram na cidade desde que nasceram, mas as cidades também são feitas de pessoas que chegam de outros lugares. Pois é, na cidade existem pessoas que nasceram nela e cresceram nela. É o caso da tia Ingrid. A tia Ingrid nasceu aqui, né, na Ceilândia e mora na Ceilândia até hoje. Mas existe o caso da minha avó, que nasceu lá na Paraíba e mudou-se para cá, para Brasília, e também mora na Ceilândia há muitos e muitos anos, quando a Ceilândia iniciou a sua história. Muitas pessoas saem da zona rural e vão para as cidades para escapar da seca, do desemprego e de outros problemas. Aí a tia Ingrid colocou esses desenhos aqui, na verdade essas fotos, né, que é uma realidade da seca como ela é. Infelizmente, a gente vê até uns animaizinhos mortos. Por quê? Por falta d'água, né? Por isso que o Luiz Gonzaga fez aquela música. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão, sabia? É porque existe, infelizmente, alguns lugares no Brasil e no mundo que a seca acaba afetando a vida das pessoas. Nós todos necessitamos de beber água todos os dias e precisamos da água para vários afazeres, não é verdade? Então, isso que infelizmente acaba trazendo as pessoas desses locais, né, rurais, para a cidade ou até para outros estados, para outras cidades, porque as pessoas sentem necessidade de viver, né, de mudar de vida, aí saem por conta desses problemas e procuram outros lugares que estejam melhores para ela. Infelizmente, existem pessoas também, por exemplo, como o livro diz aqui, há pessoas de outros países que chegam a uma cidade por causa de algum problema grave que está acontecendo onde moram, como uma guerra. Os refugiados, olha só, nesse desenho que a tia está mostrando aqui agora, ó. Vocês percebem que é um barco lotado de pessoas? Então, nós chamamos essas pessoas que vêm de outros países para cá de refugiados. Eles saem de lá e vêm para cá e são considerados refugiados. Refugiados porque eles estão fugindo dos países em que eles moram para um país que eles consideram que é mais seguro naquele momento para ele. No caso, a gente citou as questões de guerra. Existem pessoas que não querem guerra naqueles países que tem muita guerra, né? Bomba, tiro e é perigoso. Então, tem gente que não gostaria de viver dessa forma e sai dos seus países para tentar viver melhor em outros países. Muitas pessoas vêm para o Brasil, viu? E há famílias que escolhem uma cidade maior em busca de melhores oportunidades de trabalho, estudo e lazer. Tia Ingrid botou essa foto aqui para ficar um pouco engraçada a aula, tá?
Mas isso é proibidíssimo no Brasil, não pode andar de moto desse jeito. Me parece que essa família é da Índia, e lá não tem tantas leis como a gente tem aqui com relação ao trânsito, tá? E muitas famílias mudam de países justamente porque preferem viver melhor, consideram que saindo dos seus estados e saindo dos seus países vão viver melhor. Olha só, a movimentação de sair do local de origem para um outro lugar é chamado de migração. A pessoa que passa a viver em um país diferente daquele que nasceu é chamado de imigrante. Então, vou dar exemplos para vocês. Se eu sair de Brasília lá para o Rio de Janeiro, vou migrar. Eu estarei ainda dentro do meu país. Porém, se eu sair daqui do Brasil e for lá para os Estados Unidos, para outro país, aí eu estarei imigrando. Imigração é quem muda de um país para outro país, tá bom? Aí nós vamos ler um pouco sobre as diversidades, a diversidade na cidade de São Paulo. Como a tia Ingrid falou numa outra aula, eu já fui em São Paulo e lá a gente encontra muitos tipos de pessoas, né? Então eu acho que o livro trouxe para a gente essa questão de São Paulo, porque não tem como não falar de diversidade de pessoas sem falar em São Paulo. São Paulo é um exemplo de cidade, vamos aí na página 21, tá? E acompanha a leitura com a tia. São Paulo é um exemplo de cidade que foi formada por diferentes grupos de pessoas vindo do campo, de outras cidades e de outros países. Olha só, foram para lá pessoas do campo, de outras cidades e de outros países. No decorrer do tempo, São Paulo ganhou novas indústrias e empresas, o que gerou empregos e se atraiu novos moradores. Tá vendo aqui? A tia colocou uma imagem de uma indústria, né? Pessoas trabalhando. E em São Paulo tem muitas indústrias, né? Muitas pessoas se mudaram para São Paulo. São Paulo tem um número muito grande de população. Com consequência desse aumento da população, foram criadas empresas, universidades, museus, parques, cinemas e centros de comércio. Dessa forma, a cidade se transformou na maior do Brasil e continua a receber novos habitantes, que são atraídos por oportunidades de emprego, estudo, lazer e cultura. Vou falar para vocês, é o caso do irmão da tia. Aqui ele fazia faculdade de educação física. E aí ele procurava emprego e ele não conseguia. E aí ele foi para São Paulo, fez o concurso da PM de lá e ele trabalha lá e mora lá. Ele nasceu em Brasília, foi criado em Brasília e foi morar em São Paulo por conta de trabalho. Vocês percebem o quanto que acontece isso? E aí a gente vê as questões das indústrias. Aqui, gente, nós temos esse bonequinho dançando. Eu não sei se vocês conseguem ver que a tia colocou mais ou menos como funciona, né? Uma pessoa coloca o traje e anda aqui nessa avenida. Eu vou ler para vocês, acompanhe a leitura com a tia. Liberdade é o bairro oriental da cidade de São Paulo. Inicialmente, era um local onde moravam muitos japoneses. Década mais tarde, chineses e coreanos passaram a viver no bairro. Nas ruas do local são comemoradas diversas datas típicas dos povos orientais, como o Ano Novo Chinês, no mês de janeiro. Então, tem uma avenida lá em São Paulo que parece muito uma cidade do Japão. Aí, como eu falei para vocês, depois coreanos e outras pessoas começaram a se mudar para lá, para esse bairro também. É muito interessante a diversidade de pessoas que moram ali em São Paulo. Né? Um pouquinho que a tia Ingrid ficou lá, acho que eu passei uns 2 dias só. A tia Ingrid conseguiu observar muita coisa, muita gente diferente morando ali. Isso acontece só em São Paulo? De jeito nenhum. Aqui nós encontramos muitas pessoas diferentes, muitos sotaques diferentes, muitas formas de se vestir, muitos gostos com relação à culinária, né? Comida. Vamos lá. Aqui, gente, a tia Ingrid conseguiu essa imagem
de um drone que estava passeando pela Avenida Paulista. Olha só, aqui é a Avenida Paulista nos dias normais, né? Os carros em movimento, bem grande a Avenida Paulista, né? Aqui a gente já está mostrando algo que está acontecendo nessa avenida que a tia Ingrid está mostrando para vocês. Vamos ler o que está escrito aí? Aos domingos, a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, é fechada para os automóveis e se torna um ponto de encontro de convivência. Não é legal isso? Nos finais de semana, eles fecham a avenida, né? E aí as pessoas conseguem fazer o que tem vontade de fazer. Nesse caso aí, a gente está tendo uma apresentação de dança dos grupos musicais de manifestações culturais, e esse aí é o desfile dos bolivianos na Marcha dos Imigrantes. É muito legal, né? Então, em São Paulo, a gente já conseguiu ver aqui algumas situações que acontecem que não é natural para a gente aqui em Brasília, por exemplo. A gente já viu esse tipo de coisa aqui em Brasília, né? A gente vê festas juninas, que a tia tá pedindo muito para a gente ter a nossa festa junina. A gente vê quadrilhas, a gente vê o carnaval, como já teve o carnaval, né? E essa daí, para vocês reforçarem, é a Avenida Paulista. Legal ver assim, né? Vamos lá, vamos seguir esse textinho aqui para a gente poder conversar sobre mais um assunto sobre São Paulo. O texto a seguir aborda a parte da história de uma pessoa que migrou para a cidade de São Paulo no passado. Vocês viram o que a tia mostrou agora há pouco ali, né? Carros, prédios. E aí a gente tem um desenho da Rua do Brás. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é a Rua do Brás hoje, tá? Em Jaú, ele, meu avô, a tia vai acompanhar do livro, gente. Vocês façam a mesma coisa na página 22, tá? Eu coloco aí na tela para facilitar vocês se orientarem com relação ao livro, porque a leitura pela tela não é tão interessante como vocês acompanhando o livro. Então, vamos lá, página 22. Em Jaú, ele, meu avô, carpiu café, cuidou de cavalos e economizou tudo o que pôde. Em pouco tempo, tinha o suficiente para tentar a vida em São Paulo, cidade que no início do século começava a se industrializar e crescer. Como outros estrangeiros, meu avô foi morar no Brás, bairro industrial, perto do centro onde havia 2 estações de trem e uma hospedaria para receber os imigrantes. Comprou uma carroça para entregar mercadorias e ainda não existiam caminhões de transporte e meteu a cara no trabalho. Saía de manhã no escuro e voltava noite alta, depois que já tinha ficado muito, muito de noite. Pois é, a gente pode ver algumas coisas que foram citadas no texto, como a questão de ser uma situação antiga, numa rua que hoje é muito conhecida, daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre, de poucos recursos, né? Com relação a transporte, não haviam muitas fábricas ainda, mas as pessoas, no caso, o avô, né, dessa pessoa que contou a história, já metia as caras no trabalho e ia trabalhar. Hoje, eu vou mostrar essa foto aqui para vocês. Olha como é hoje a Rua do Brás. Tia, que é isso? Esse tanto de pessoas está fazendo aí? Então, cresceu-se o número de indústrias nesses locais. Saem pessoas de todo o Brasil, viaja mesmo de todo o Brasil e vai lá na Rua do Brás, né, nesse bairro do Brás, fazer compras, porque virou um ponto de comércio grandioso, grandioso. A calmaria que a gente vê no desenho acabou, né? Porque houve um crescimento acelerado de indústrias, de comércio, de pessoas trabalhando. Como a tia Ingrid disse, as pessoas ainda trabalham, né? Ainda trabalham, não, ainda viajam para lá.
para morar, algumas ficam para morar, outras só comercializam e voltam. Aconteceu já da tia saber de histórias, e existem várias, vocês vão até ver algumas, às vezes até os pais de vocês fazem isso. Viajam para São Paulo, vai lá na Rua do Brás, no bairro do Brás, compram coisas para revender em Brasília, porque os preços de lá são muito a preço de custo, são muito baratos, né? Então, quem gosta de trabalhar com comércio, vendas e revender, vai na Rua do Brás que vai conseguir muita coisa. Eu conheci lá também essa rua aqui que se chama 25 de Março. Nessa, a tia Ingrid foi. E é desse jeito, gente. A gente tem... Eu estava com 3 outras colegas, inclusive lá da escola, né? E a gente precisava andar uma do ladinho da outra, uma pertinho da outra, para não se perder no movimento de pessoas, né? Então, muitas mudanças já aconteceram do passado para cá, com relação às pessoas que moram nesses locais, com relação ao comércio, né? De como era, de como é, a questões de indústrias, de quantas indústrias tinham no passado, de quantas indústrias tem hoje, e essa questão comercial, né? Mas a questão de diferença entre as pessoas, que é o que a gente está estudando hoje. E aí, na página 23, nós vamos encontrar a atividade que é para a gente começar a fazer, né? Com relação à nossa leitura, vamos estudar aí que nem esse gatinho bonitinho. Com relação a essas leituras, nós vamos fazer assim. Após a leitura, responda estas questões. De onde e para onde o avô do autor do texto migrou? Aí tem tudo no textinho, a gente não pode falar muita coisa, senão a gente já vai dar resposta, tá? Eu preciso que vocês leiam novamente o texto para poder conseguir responder tudo isso. Por que o avô do autor foi para São Paulo? C. No texto, sublinhe, você vai passar um tracinho embaixo das características do bairro onde o avô do autor foi morar. Que tipo de transporte não havia em São Paulo na época de escrita do texto? Caminhão, trem ou carroça? Eu quero saber o que não havia em São Paulo, tá bom? Depois você vai assinalar um X nas informações corretas. A. Não tem letra, gente. Só acompanha comigo. As dificuldades no campo motivam as pessoas a procurar melhores condições de vida nas cidades. Marco ou não? Isso é verdade ou não? O campo é um local que atrai pessoas por oferecer diferentes opções de trabalho, de estudo e de lazer. A seca é um dos problemas que faz as pessoas saírem do campo. Uma cidade é formada apenas por pessoas que vieram de outros lugares. E a questão 2, por que as pessoas se mudam de um lugar para o outro? Tia Ingrid falou isso nessa videoaula. Se você tiver dificuldade, você pode voltar quantas vezes você quiser o vídeo para você ouvir de novo o que a tia Ingrid falou, tá bom? Questão 3. Preencha as frases e complete a cruzadinha. As pessoas foram para São Paulo em busca de oportunidades de trabalho nas... A tia Ingrid colocou isso no início da nossa videoaula. Empresas que surgiam na cidade. B. Entre as opções de lazer que grandes cidades como São Paulo oferecem aos moradores, estão os centros de os e os. Letra C. Os são uma das opções culturais das cidades. E letra D. Pessoas de outras cidades e até de outros países se mudam para grandes cidades em busca de melhores condições de vida. Pesquisem o quanto vocês precisarem, sejam curiosos, tá? A tia Ingrid sempre foi uma criança curiosa, cresceu uma adulta curiosa e eu gostaria que vocês fossem curiosos. A pessoa curiosa, ela explora, tá?
ela busca novidades, ela busca saber mais. E a tia sabe que vocês são inteligentes e que vocês sabem que pesquisar, que estudar vai fazer um bem danado para vocês, tá? E é isso, gente. Ah, não, tem mais uma coisa aqui para vocês. Ai, é legal que tem aqui. A tia pensou que tinha acabado a aula. Vamos lá. Sair de onde se vive para habitar em outro lugar nem sempre é uma experiência fácil. Muitas pessoas precisam deixar famílias, outras precisam de se desfazerem de pertences, em muitos casos, levam poucos itens como apenas roupas. É o caso que a tia Ingrid estava falando para vocês. O irmão dela deixou a família dela todinha. Ele foi sozinho para lá, né? Deixou praticamente tudo que ele tinha aqui para começar do zero uma vida lá. Existem casos que são piores, como a tia Ingrid falou, dos imigrantes, tá? Os imigrantes, infelizmente, eles vêm sem nada, eles vêm com a roupa do corpo, porque eles saem fugidos dos seus próprios países para poder conseguir uma vida melhor aqui. Essas pessoas também enfrentam algumas dificuldades ao tentarem se adaptar à realidade da cidade que escolheram para morar, que podem ser diferentes de modo de vida do lugar onde antes moravam. Aí existem questões que pegam na hora de entender essas questões das diferenças. Olha só. Quando as pessoas mudam de cidade, elas podem encontrar diferenças na maneira de falar. Aí o menino fala assim: "Você tá gostando da cidade?" Aí a menina não entendeu e perguntou assim: "Hã? Pode repetir?" Porque ele falou com um sotaque diferente, talvez falou muito rápido, o menino não entendeu. Existem muitas situações assim, né? Por exemplo, o meu irmão, ele mudou para lá, ele pegou algumas manias. Por exemplo, quando ele fala que aqui quando alguma coisa é legal, a gente fala assim, que legal. Lá eles falam assim, nossa, da hora. Não é diferente? Pois é, acontece isso. Na alimentação, que tal um pato em tucupi? Aí o garotinho olha para ele e fala assim, eu nunca comi, né? Uma vez, minha tia foi para uma casa de umas pessoas que não eram daqui e elas falaram assim, a gente vai comer tulipas. Hoje nós vamos comer tulipas. Aí minha tia ficou, meu Deus do céu, nunca comi tulipa na vida. Como é que é tulipa? Aí é a coxinha da asa do frango. Só o nome que mudou. Vocês percebem a diferença? Mandioca, macaxeira, tem várias diferenças de um lugar para outro para poder se falar de comida. As condições de tempo. Às vezes a gente sai de um lugar, por exemplo, se a gente sair daqui para o sul, deixa o vizinho parar de fazer barulho no carro dele. Sempre assim quando a tia está gravando as aulas dela. Então, nas condições de tempo, acontecem questões, por exemplo, nossa, como é frio aqui. Se a gente for para o sul, por exemplo, tem uma época lá que é tão frio que faz geada, como se fosse nevar, né? E aí, Florianópolis, por exemplo, é assim. Se você fala que vai para lá, você já tem que saber como é que tá o clima naquela época. Porque se tiver muito frio, aqui em Brasília faz frio, mas não faz um frio desse. Entendeu? Aí a gente fica sentindo questões climáticas também com relação a mudanças de uma região para outra. O modo de viver das pessoas. No sítio, eu usava o fogo, a lenha para esquentar a comida. Na cidade, a gente usa o micro-ondas. Não é uma diferença cultural? Aí a tia colocou um desenho aí de uma garota dançando, parece que ela está vestida de festa junina. A tia colocou essas pessoas tocando como se estivesse numa banda. Colocou essas pessoas comendo comida chinesa, japonesa, tia Ingrid ama. Já tem gente que não gosta. A tia colocou mais uma questão cultural, que é a capoeira. E eu coloquei essa menininha para poder passar uma mensagem para vocês com relação a um mundo muito grande, muito cheio de pessoas, muito cheio de países e os continentes. Então, existem muitas pessoas neste mundão e muitas pessoas diferentes, né? E graças a Deus existem essas diferenças, a gente precisa respeitar, né? E procurar conhecer mais e mais, tá?
Essa foi a nossa aula, agora sim, acabou, tá? Mas a tia Ingrid vai vir com outras aulas legais para vocês e fiquem atentos, tá? Porque vão vir coisas diferentes, coisas novas pra gente brincar e pra gente dançar, tá bom? Um grande beijo. Eu quero que vocês saibam que a tia tá com muita saudade, tá bom? Até mais.